fã do esporte também. Olha, o São Paulo vem de uma vitória contra o Tajeres, importante no meio da semana, né? Ainda sem praticamente 3 dos seus grandes jogadores, né? O Caleri, incluo nessa lista aí, junto com o Lucas e o Oscar. O Oscar parece que se machucou feio. Então, para o São Paulo, eu acho assim que foi muito lucro esse empate. O Atlético não, que vinha de uma derrota para o Grêmio. Segundo jogo, na sua casa, era muito favorito, mas não demonstrou isso dentro do campo. E o destaque também que o Pedro já mencionou, a questão da estreia do Renato no Fluminense. É um jogo difícil, o Red Bull em determinados momentos foi até melhor, mas o Fluminense leva a vitória, que acaba sendo um fator importante agora. E a volta do Paulo Henrique Ganso, né? Sim, depois também. de muito tempo, tomara que ali. seja para ficar aí, né, agora. A gente já vai ver, claro, tudo o que aconteceu lá no Maracanã, também os melhores momentos do jogo no Mineirão, mas são duas equipes que seguem sem vencer. E hoje a atração, e por isso daqui a pouco o professor Carlos Eugênio Simon conosco, porque a questão da arbitragem... Daqui a pouco vai ter uma nota aí. Ah, vai ter um Simon Show. Você dá quanto tempo, professor, para vir uma nota oficial aí de clube reclamando? Já não veio? Já tá atrasada, né, prof? Acho que já tá pronta a nota. Mas tem razão hoje, o São Paulo. Eu imagino que a reclamação do São Paulo vem até antes que a do Atlético. E o Atlético, na primeira rodada, emitiu nota contra a arbitragem. Pois é nota para lá, nota para cá. E a única coisa que a gente vê são os erros se repetindo. Muitas vezes dos mesmos árbitros que às vezes querem aparecer muito, né? O caso do Abel Abate. Você viu como ele encerrou o primeiro tempo? Pois é, árbitro bom é aquele que a gente esquece o nome. No meio do passe, o Oscar Wendy, né? Não, e aliás, a primeira partida dele do campeonato, né, entre Palmeiras e Botafogo, ele quis aparecer mais que o Igor Jesus e que o Vitor Roque. E essa é uma característica do seu Abel Abate, né? Ele se enforca com a própria corda que ele puxa. Ele cria esses problemas. Então, hoje, mais uma vez, uma arbitragem bastante... E depois de hoje, né, Celso, a gente não sabe se aquele pisão no Dudu foi sem querer, do Lianco, se foi por querer. Pra mim não foi. Porque o Lianco hoje, ele tomou conta do jogo. O professor estava até brincando aqui, fez hora extra, né, professor? Estava fazendo hora extra. O Lianco é expulso já do fim, né? Só um detalhe pra gente talvez não personificar muito na figura do Ramon Amate Abel, é de se envergonhar aquele gol que precisou chamar o VAR pra anular. Assim, no olho, a linha da área ajudando. A gente até comentava na redação assistindo o jogo ali, né, Bruno? A linha da área ajuda, os jogadores estão muito à frente, era um lance muito claro. O VAR salva a pele de um erro ali, sabe? Que não dá pra... A gente tá falando em valorizar produto em primeira divisão, o jogo das 4, atração, 2 clubes enormes, gigantes. Um erro quase que primário. Quando a gente para aqui, né, Bruno? Quando a gente já começa abrindo para falar de reclamação de arbitragem, é que chamou um pouquinho a atenção além da conta. O Everson ficou louco, e com razão, né? Porque o Everson até falava, o estádio inteiro viu o impedimento de 4 jogadores. O Everson, ele chega a ficar meio inclinado, ele não faz um movimento de defesa porque ele achou muito claro. Ele não chega a baixar para fazer defesa, ele tá meio que não chega aí na bola. E de fato ali, então, você ter que ser corrigido assim por algo tão claro, acho que é para você acabar o jogo ali e fazer reflexão, né, Bruno? Mas ali, antes de tudo, é um erro da auxiliar. Né? Sim, da auxiliar. Sim. Por isso que eu falei, não citar somente o Ramon. Exato. Ela entra numa onda, porque não é porque você tem que esperar o lance acabar para determinar que você não vai ver lances claros como aquele. Aliás, a lógica de deixar o lance ir até o fim para você apontar depois é justamente não estragar um possível gol. Nesse caso, ela tinha que ter levantado imediatamente, um impedimento coletivo. Aí, já no finalzinho do jogo, tem o lance do Caleri. E já, pessoal, a gente está separando as imagens, todas desses lances, porque o Carlos Eugênio Simon vai participar do programa conosco e a gente vai mostrar aí ponto a ponto e vamos discutir com ele essas questões todas. Mas aí no finalzinho já tem a... Finalzinho não, né? No finalzinho a expulsão do Lianco. Aí reta final do jogo. Era reta final. Agora, eu queria falar sobre a postura do Caleri na expulsão. Porque ele sabe que ele vai talvez com uma força ali exagerada, ele recebe o cartão, ele se incomoda, mas não fica dando aquele chilique ali no campo, sabe, Bruno? Sim. Entende, dá a volta, cabisbaixo, quando o cara sente que vacilou. Então, pelo menos de tanto que a gente fala de arbitragem, acho que fica esse ponto positivo, já que a gente critica tanto os jogadores, a postura dos jogadores, a confusão que muitas vezes muitos causam em campo, a galera sentiu ali, tomou o cartão. O Lianco já podia ter sido expulso antes da reclamação do São Paulo. Mas não seria também, Pedro, era legítimo. Um pouco a frustração de quem perde o pênalti no jogo contra o Sport, de quem depois da lesão ainda não voltou? Pode ser também, mas só de não canalizar... Ele foi bem, não foi, Silas? Mas só para não canalizar em reclamação... Quando precisou, ele foi bem. Né, Silas, só para não canalizar essa frustração toda em reclamação, em querer armar um circo ali...
olhou, sentiu, recebeu o cartão vermelho, saiu andando por trás, vai pro túnel. É difícil a gente ver isso hoje em dia. É um cara que apanha, né, Pedro? Ele apanha o jogo todo. Cumprimentou o Igor Gomes, que estava entrando pelo Atlético, de passagem. Ele realmente teve uma cabeça relativamente fria para esse momento. Eu acho que ele sabe o que ele fez, mas ele, como estava valendo tudo, e aí caberia a revolta dele, né? Porque o que o Lianco fez foi pior, gente. Mas foi... O Lianco não fez uma, né? Fez Não duas, fez uma, o Lianco passou o jogo inteiro fazendo isso. Foi um jogo muito tumultuado, né? Muito catingado, como diria o presidente Vicente Mateus, falecido, dizendo, um jogo catingado, os jogadores catimbeiros ali o tempo todo, um enrosco, a bola pouco ia para os goleiros, quando ia o goleiro caía, demorava para levantar, não por acaso também teve muito acréscimo, né? Então o jogo foi ruim, professor? Não foi propriamente ruim, porque a gente ficou preso ali diante da televisão esperando acontecer alguma coisa de um lado ou de outro, poderia ter acontecido. Foi um jogo movimentado. Eu acho que... Desculpa, professor, cortar, mas eu acho que se hoje o jogo foi ruim, é por culpa da arbitragem. Picotou demais? Porque os dois times, normalmente o jogo ruim, ele tá muito relacionado à postura do visitante. Porque aqui no Brasil é irritante o visitante que simplesmente não quer que tenha jogo. Não foi o caso do São Paulo hoje. O São Paulo fazia um bom primeiro tempo. Eu acho que vale debate, Bruno. Para mim, um dos grandes nomes da partida, para muita gente talvez o grande nome da partida, foi o Rafael. Então, quando o goleiro aparece tanto, brilha tanto, salva tanto, para mim tem muito do ponto conquistado de São Paulo hoje em Minas pelo Rafael. Então, acho que em algum momento teve jogo. Eu gostei do primeiro tempo, gostei especialmente do São Paulo primeiro tempo. Gosto de como o Atlético se corrige dentro do jogo após o intervalo, tenta ter um pouco mais de volume, trava um pouco mais a saída, dificulta para o São Paulo no segundo tempo e cria. O Rafael não deixa esse placar sair do zero. Então, em algum momento teve, mas eu concordo com você. Poderia ter tido mais pela expectativa. Em algum momento ficou muito picotadinho, muito segurado. Trava-se. Acho que o jogo ficou muito travado no primeiro tempo pela boa marcação de São Paulo e pelo tanto que o jogo é picotado. Não, e no segundo tempo, muito por questão de E arbitragem. acho que quando o Lianco faz o que fez, daqui a pouco o Simon vai contar pra gente como é que ele viu, né? Mas aí já antecipando a minha opinião, hein, Silas? E a arbitragem não toma uma atitude... Aí você já tem o técnico que é expulso e você tem um time que tá nervoso ali em campo também. Não, e uma coisa é o Luciano reclamar. O Luciano, ele reclama quase todos os jogos. Ou o Hulk. Outra coisa é quando tem uma reação quase que generalizada. Ou seja, quase o time inteiro do São Paulo vai em cima do abate para ele... Ninguém pediu cartão vermelho, estavam pedindo cartão amarelo pro Lianco. Porque aí você amarra um jogador que é uma coluna ali, é um pilar ali atrás na defesa do Atlético junto com o Júnior Alonso. Agora, ele não... E aquilo que... Acho que foi o Pedro, não sei se foi o Pedro ou o Celso. O árbitro bom é o que não aparece. Eles ficam preocupados em expulsar o massagista, expulsar o segundo treinador, expulsar o preparador físico e não em apitar o jogo. Para, encosta lá no Zubeldia, fala, Zubeldia, calma, cara, eu sei que a pressão é alta, eu sei de tudo que está acontecendo, tá? Mas fica calmo, vamos deixar o jogo... Não... Já foi lá, já deu amarelo pro Zubeldia, já expulsou o Zubeldia, estragou o jogo. E aí a gente até que falou aqui agora, eu não sei se foi falta ou não nesse lance do Hulk, mas aí o cara, ele fica condicionado também a de repente não dar uma falta numa jogada. Prejudica não só o São Paulo, prejudica o próprio Atlético também. Prejudica o jogo, é isso? O jogo, fica sem clima para apitar direito, por causa das bobagens que fez antes. Agora, por outro lado, teve muita gente que queria jogo. O Ferreirinha, até a primeira metade do segundo tempo, o Ferreirinha queria jogo. O Cuca, quando mexe no Galo para o segundo tempo, então você vê que são alterações que ele está querendo mais jogo, né? Colocou o Rubens, colocou o Bernard, tentou botar um Galo mais para frente e realmente no segundo tempo o Galo frequentou mais os arredores da área do São Paulo. E o Rafael fez mesmo grandes defesas, embora algumas delas umas bolas muito em cima dele. Mas aquela defesa plástica, aquela defesa por cima que você percebe. Se o goleiro não fizesse essa defesa, talvez a gente estivesse falando aqui de falha, de tão em cima que foi. Mas embora, ele trabalhou muito, né? A gente daqui a pouco vai também, claro, lá pro Mineirão com a Nath Andrade, que vai trazer os personagens aí do jogo, a palavra do Cuca, a palavra também do pessoal do São Paulo, zona mista e tudo mais. Só que o Carlos Eugênio Simon já está conosco, afinal de contas, Simon, a nossa conversa começa justamente falando sobre a arbitragem. Vamos até atualizar, professor? Dá uma olhada aí, Pedro Ivo, se já tem nota de alguém aí reclamando. Ainda não, já pinta. Não? Vocês mas está não sendo redigida com certeza, né? Vai ter aquele protesto, vai dizer que vai marcar reunião, que vai pedir esclarecimento na comissão de arbitragem. Sabe o que vai mudar, Bruno? O quê? Como sempre. Agora tá naquela fase de leitura da nota, assim que você muda uns adjetivos. Fala assim, não, aqui eu preciso de uma coisa mais forte. Ou aqui não...
Roubo Aí o não. advogado fala, segura aqui, aí o presidente fala, mas eu quero que seja mais incisivo. O jurídico tem que dar uma olhada. Tomara que que o próximo adversário do São Paulo agora não seja prejudicado, né? Porque o Celso falou que o Atlético reclamou. É verdade. E hoje quem pagou o pato foi o São Paulo. De repente verdade. o São Paulo vai entrar com uma nota e aí o É a próximo... reclamação de garantia. Eu tô reclamando pra me dar bem na próxima. Mas vamos lá então, hein, Simon? Boa noite, seja bem-vindo ao Sport Center. Já temos aí então mais um jogo e com a arbitragem do Ramon Abate sendo protagonista da partida, hein, Simon? Tudo bem, boa noite, Bruno. Um abraço para você, para o Pedro Ivo, para o professor Celso e para o óculos do Silas. Que óculos, hein, meu velho? Show de bola! Mas nós estamos, Bruno, na segunda rodada do Brasileirão e já começou a chiadeira contra a arbitragem. Ou seja, não mudou nada do Brasileirão do ano passado. Muitas reclamações e o árbitro, que tem que ser o coadjuvante do espetáculo, está sendo o protagonista. Aí alguma coisa está errada. Pois é, né? Alguma coisa ou muita coisa, hein, Simon? Vamos ver os lances e aí aos poucos a gente vai conversando, porque teve a expulsão também do Zubeldia. A gente tem que conversar sobre a postura dele também, não é, professor? Sim, a gente também vai falar sobre isso. Mas a gente começa com, então, o lance do Lianco, que é o que acaba gerando a expulsão do Zubeldia. Primeiro, ele discute aí com o Ferreirinha e dá um empurrão no Ferreirinha. E depois, isso com 34 minutos. Depois, aos 44, ele dá uma entrada no... não é no Ferrarese. É no Ferrarese. É no Ferrarese, né? Ferrarese. Isso, é essa. E é esse o lance onde o Zubeldia reclama, os jogadores do São Paulo reclamam, né? Tá ali o Luciano, doido da vida. E isso acaba gerando depois a expulsão do Zubeldia. Ele merecia aí o segundo amarelo, Simon? Ali no primeiro lance ali, o Lianco merecia cartão amarelo e o Ferreirinha não. Tá? Inclusive o Ramon Abate mostra de forma errada. O jogador quando está caído não tem que receber cartão amarelo. Tá? E ele não fez nada para receber o cartão amarelo. Então o Lianco foi corretamente bem aplicado o primeiro cartão amarelo. Esse aí que nós estamos revendo, tá? O árbitro mostra para o jogador caído no chão, isso não se faz. Ele é um árbitro da FIFA, um árbitro que esteve na Olimpíada e que provavelmente, não é pelo que indica, o andar da carruagem estará na Copa o ano que vem, não pode mostrar para um jogador caído. Isso é o começo da arbitragem, essa aula vocês já têm, sempre o jogador em pé, de frente, se mostra o cartão amarelo e o Ferreirinha levou de graça. Não era nem para ter sido advertido nessa jogada. No outro lance do Lianco, lá no ataque, no meu entendimento, não é lance de cartão amarelo. Tá? Ele é um zagueiro, ele está dentro da área adversária, ele põe o pé na frente para tentar obstruir a bola que o jogador do São Paulo ia chutar. E aí o jogador chuta a bola e com o bico da chuteira pega a sola do pé dele. Isso aí não é uma jogada temerária no meu modo de ver e por isso não daria cartão amarelo. Tá? Não deveria ter sido expulso para mim. O primeiro cartão amarelo bem aplicado, o segundo não é lance de amarelo, jogo que segue. Evidentemente que se criou no Brasil uma moda que o jogador quando tem amarelo, todo mundo reclama. É que nem bola na mão, pegou na área, qualquer um que cai dentro da área, a torcida levanta e há uma gritaria generalizada. Mas aí, tranquilamente, essas faltas acontecem no jogo, nós tivemos 26 faltas nesse jogo, mas não caracterizaria um lance específico de amarelo. Para mim, só falta de jogo. O que vocês acham desses lances? Vocês concordam com o Silas? Você concorda com o Simon? Você concorda, Quer Silas? passar com os caras aí primeiro? Você tá ainda na dúvida, hein, Eu acho Silas? que é um lance... O que você acha, prof? Eu acho que é um lance de interpretação. Qual? O segundo? O segundo. O primeiro, não tem dúvida, ele empurra o cara com os dois braços. Agora, aquele é um lance de interpretação e muito contaminado pelo que o Simon falou, né? A gente tem visto muita gente dar o amarelo numa situação dessa, até por pressão. Então é um neo-amarelo, não tem o neo-pênalti. Seria uma neo-expulsão, dentro do padrão que a gente vê em outros jogos. Acho que daí também toda a grita do São Paulo, né? O que você acha, Pedro Ivo? Eu entendo a justificativa do Simon, até porque o Simon está aqui para nos dar o embasamento técnico de quem conhece do ofício. Mas é o que eu falo pro Celso. Aí você vai chegar na quarta-feira no outro jogo, ou no domingo que vem no outro jogo, ou no sábado, e isso aí vai ser cartão. Então é um problema de futebol brasileiro. O Simon falou da segunda rodada. Foi na 37ª e na 38ª do campeonato passado. Foi na primeira, foi na segunda, vai ser na 30ª de agora. É falta de padrão. Esse lance aí do empurrão não tem muito o que falar. Mas você não daria o segundo amarelo?
Daria o segundo amarelo, mas eu entendo o argumento Eu também entendo. É que assim, o Simon, o Lianco, ele é um Só jogador... esse debate aqui já nos mostra que não é algo tão, assim, escandaloso. Porque aquilo, né, Simon? Se tem o debate, se tem cabeças discordando, você entende que a coisa não seja tão clara. Mas é que a palavra do Simon tem, Sim. tem Por mais isso peso, por né? isso que eu pedi para você passar a palavra para eles antes, mas eu queria perguntar para o Simon. Pergunte. Não caberia um vermelho naquela No empurrão? agressão? Porque tá na frente dele uma jogada que não tem bola em disputa ali. E parece um desrespeito, não só com o jogador do outro time, mas também com o árbitro. Agressão, no caso. Não seria uma agressão ali, Simon? Ou seja, se ele faz aquele mesmo gesto no rosto do Ferreirinha, ele seria expulso. Ó, se ao invés de ser no peito... né? Oi, deu uma cortadinha. Não, o Silas, bom, nós estamos num tempo, expulsão é uma grande decisão num jogo de futebol. É que nem uma penalidade máxima. É onde decide o jogo. Então tem que ser bem expulso. O que a gente está hoje vulgarizando? Banalizando o cartão amarelo. Qualquer coisinha, cartão amarelo. Esse aí é um empurra-empurra entre os dois jogadores. Um árbitro com personalidade entra ali e fala pros dois, um vai pra lá, outro vai pra cá e vão embora pro jogo. Não pode ficar omisso. Foi a omissão do árbitro, ficar esperando acontecer, um dar no outro e tal. Poderia, olha, mais rigor, se fosse muito rigor. Porque hoje em dia você tirar um jogador de campo, tá? Acaba com o jogo. É muito difícil uma equipe com 10 ganhar de uma de 11. Você tem que... O árbitro, por isso que eu sempre digo e dou ênfase, o árbitro apita, o árbitro fala e depois o árbitro aplica cartão. São partidas com N números de cartões amarelos e a violência continua num jogo. Então nós não podemos ficar se apegando, ainda mais com o advento da televisão. Um é o jogo do campo, a olho nu, o árbitro olhou, apitou e é o que vale, que tá ali. O outro é o jogo da televisão. Na televisão, qualquer empurrãozinho, qualquer toquezinho, que eu sempre digo, beijo de vó é agressão. Então o jogo é soberano, o VAR não tem que se meter, como se mete demais no Brasil, tá? E o jogo tem que ser soberano, o árbitro tem que entrar lá e dizer para os jogadores, vamos jogar e eu vou apitar e vamos embora. Mas não acontece. Aqui ele poderia, se fosse mais rigoroso, quiser do começo do jogo, eu entendo como os dois jogadores, tá? Eu já tomava uma atitude mais drástica, não deixava os dois ficariam, porque isso aí é evidente, deixar jogador com jogador, e o Silas sabe muito bem, eles vão ficar se empurrando, um empurrando pro outro, sacaneando o outro e tal. Entra no meio, manda o Ferreirinha para lá e o outro, e o amarelo. Eu acho que o amarelo ficou de bom tamanho, né? Pelo tamanho do jogo, pelo tempo de jogo, eu acho que não havia necessidade do vermelho ali de tomar seria uma medida muito exagerada. E a questão do outro lance também é uma falta, como aconteceram as outras faltas. O cara põe o pé na frente e o outro chuta. Eu não entendo como cartão amarelo, mas enfim, aí como vocês falaram. Em qual lance? Um empurrão. Se fosse o Luiz Fabiano, que trabalha com a gente aqui, o Fabula, ele teria revidado na mesma hora. O quê? E se fosse o Messi, assim, ele seria expulso. Eu entendi a questão se ele não merecia... Não tinha entrevista coletiva com o técnico Luiz Rubel Dias, após o empate com o Atlético Mineiro no Mineirão. Luiz, boa noite. Gabriel Sartre, bancada tricolor. Te pergunto a respeito da arbitragem do jogo de hoje, a não expulsão do Lianco e depois a expulsão do Caleri. Para além da arbitragem, queria te perguntar do desempenho do time, consistência defensiva e da situação do Luiz Gustavo. Deixasse sua mensagem a ele também. Cerrame aí, por favor. Creo que el equipo hizo un buen trabajo, sobre todo cuando estábamos... Primera parte controlamos bastante el juego, un rival muy difícil, un rival que está bien confeccionado, que ha invertido mucho también, entonces hicimos un buen trabajo, nos vamos acomodando poco a poco, paso a paso. Después la dificultad de tener un hombre menos, tuvimos que aguantar, soportar, defender, y eso también le sirve al equipo. Nos llevamos un buen punto de visitante. El arbitraje en todo momento plantea dudas, sobre todo que esa situación ya no es ninguna duda, la doble amarilla a Lianco. Yo no sé cuál es el criterio que usa, no es la primera vez que nos pasa con este árbitro, no es la primera vez. Si uno revisa el partido aquí,
cuando jugamos por copa, una jugada de Rato que le hace una falta y es último hombre porque se va directo al arco, el árbitro no lo expulsa. Y tengo mucha duda con este arbitraje, mucha duda. Ya de antemano voy mal predispuesto. La jugada claramente ameritaba una amarilla. Hay cosas que no las puedo soportar, ¿viste? No las puedo soportar. Por supuesto, soy entrenador, no soy líder de los árbitros, pero es amarilla, doble amarilla, es expulsión. No entiendo por qué no lo hizo. No entiendo por qué. A mí no me interesa ser expulsado, no me interesa que salga en la televisión o en las redes sociales, no me interesa nada. Para defender al equipo, para defender a Sao Paulo, y aún si tengo que tener cuestionamientos por hacerme expulsar, lo voy a hacer y ya se lo advertí a todos, una y mil veces voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo vivo de esto. El fútbol es mi vida, entonces no puedo permitir que un árbitro se dé el lujo de no expulsar a un jugador rival cuando tiene que ser expulsión. O yo lo advertí con Palmeira, el tema del penal que le inventan a Robert Arboleda. Esos son errores que no pueden pasar hoy. Y no me importa que estemos jugando de visitante, no me importa que el jugador que esté involucrado tenga jerarquía o no tenga jerarquía. Las cosas como son. Entonces, cuando nos tocan el trabajo y cuando le tocan el trabajo a Sao Paulo, a todo el staff, a todos los jugadores, a todos los hinchas, después si el equipo juega bien, juega mal, ya es responsabilidad mía. Pero cuando un árbitro comete un error, una y mil veces se lo voy a hacer notar, sobre todo errores que son importantes para el desarrollo del juego. Si me tienen que expulsar 20 veces, me van a expulsar porque a mí no me importa. Yo ya tengo un nombre como entrenador y no me importa que me escrachen en las redes sociales, no me importa nada. Lo único que me importa es defender al equipo que estoy dirigiendo. Y el equipo que estoy dirigiendo es Sao Paulo. Yo cuando veo una injusticia así, se las tengo que marcar adelante. Si después me cuesta la expulsión, bueno, en todo caso quien me tiene que decir algo que sea la dirigencia de Sao Paulo. Y la tercera pregunta, que no sé, la primera era el desarrollo del equipo, la segunda era y la tercera no me acuerdo, lo de Luis Gustavo. Por supuesto que lo de Luis Gustavo estamos esperando una resolución, un diagnóstico mucho más claro. Ahora está en un momento de pleno cuidado, digamos. Él está siendo supervisado por los profesionales y con todo el dolor del alma no va a poder estar con nosotros durante un tiempo indeterminado, pero lo más importante que por lo que me comentan está controlado en cuanto a la salud, ¿no? Son esas cuestiones donde es mucho tecnicismo y no puedo hablar mucho de lo que tiene, prefiero que lo hable el doctor, pero son esas cuestiones que en las primeras 48, 72 horas o primeros 4 o 5 días hay que estar muy atento a cómo se va desarrollando su salud. Professor Diná Almeida do canal Afonso Alberto, BH Esportes. Referente à expulsão do Caleri, muda o impacto para o próximo jogo e o que o senhor pensa sobre reposição e sobre o impacto tático? Yo creo que se venían más ataques nuestros con espacio por una cuestión de que el local da el paso para adelante. Al cambiarlo el media punta y el punta me parece que podíamos atacar ahí, teniendo los jugadores frescos, digamos, con un media punta como es Alve que tiene conducción y un Caleri que puede moverse, estando descansado, más Ferreira por el lado izquierdo. Una lástima no haber podido continuar con 11, porque me parece que hubiésemos podido generar algunas situaciones ahí en los últimos 15-20 minutos, ¿no? Primero fue la de Ferreira, que fue la más clara, me parece que tuvimos, y me parece que se venían un par de situaciones más si continuábamos con 11. No meu dia, Farley do Podfute, a gente vê que você fica muito intenso quando vem aqui
a Minas jogar contra o Atlético. Eu queria que você falasse sobre esse resultado final. Você poderia ter saído aqui hoje com a vitória, mesmo sabendo que o São Paulo veio com desfalques importantes aqui. Teve um jogo até de igual para igual com o Atlético, que é difícil jogar aqui dentro. E, desculpa insistir na pergunta, a Federação do Brasil, né, a CBF, vai ficar mais anos aí, e todos os times escolheram o presidente que vai continuar, o Edinaldo. E o São Paulo também foi um que aderiu a isso. E isso impacta na arbitragem. Continuam os mesmos e o mesmo trabalho no Campeonato Brasileiro. Yo no quiero, no es algo con Sao Paulo, o sí, no lo sé. No va apuntado a eso, va apuntado a que si vos cometés una burrada, no puede pasar desapercibido. Si es una doble amarilla, es una doble amarilla, y si tenés que expulsar a Leanco porque está jugando de local, te lo expulsa. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es? La de Caleri yo te la puedo discutir. Me podría decir, la de Caleri podemos discutirla, ¿no? Pero bueno, está en el criterio del árbitro. Yo tengo mis dudas también con la de Caleri, pero está en el criterio del árbitro, vio sangre, listo. Y esta no, esta jugada de doble amarilla. Después termina expulsando uno que no sé si fue, no fue, ya al final. No, hay que poner los huevos arriba del escritorio. Hay que poner los huevos. Entonces ante el mínimo gritito, con Palmera lo mismo, ante el mínimo grito de los torcedores, penal. Claramente no era penal. Y no es algo, repito, que sea con nosotros. Espero. Lo que digo, que hagan lo que tienen que hacer, dirigir bien. Dirijan bien. Y después, no sé qué otra pregunta me hiciste. Pero el empate, sacar un punto de visitante con un equipo bueno, con estas cuestiones, me parece que es un buen punto, a pesar de que vinimos a ganar. Jugar con Marco Antonio y Alisson ahí en la zona media parecía muy osado, muy... Pregunta de quién iba a marcar, ¿no? Pero defendimos muy bien con la pelota, manejamos muy bien la bola para poder hacer correr a Hulk, para poder hacer correr a Ronnie, para poder hacer correr a los jugadores que son determinantes. El nivel que tienen ellos individualmente es muy